Pessoal, nós vamos estar mostrando aqui alguns cuidados que devemos ter aí antes e durante aí as manobras aí de coluna, tá? Então, um dos cuidados que nós devemos ter é em relação à tubulação. Quando a gente vai descer um tubo no poço, é importante que a gente faça a medida correta da tubulação. Percebam que esse tubo aqui, ó, tá com o protetor enroscado. Então a gente não consegue ter aí uma visão correta de onde quer que está o início da rosca da tubulação. Então é preciso que afaste o protetor para você poder dimensionar realmente a rosca. Você observa que depois que tirou o protetor, a gente ganhou aqui 1 centímetro. Esse 1 centímetro aqui, ele ia impactar aí em uma profundidade aí de 2.000, 3.000 metros, em torno de 10, 20 centímetros, a depender da profundidade, e impactar certamente aí nas nossas profundidades aí em relação às zonas e testes, assentamento de placa e outras operações. Outra situação que nós temos é a questão da necessidade de gabaritar devidamente uma coluna. Através dos gabaritos, e sendo que esses gabaritos eles estejam aí API, né, conforme a norma, são ferramentas, né, que tem o drift de passagem muito próximo ao interior, ao interno da tubulação. Então, para garantir que operações futuras venham a ocorrer com sucesso, o interno do tubo ele deve ser devidamente gabaritado com gabaritos APIs, de forma que ele consiga dizer para a gente que a tubulação está totalmente desobstruída e possível de fazer operações internas aí posteriormente aí durante as operações, né? As chamadas operações de slickline. Uma vez que o gabarito não tenha sido utilizado na tubulação, a gente vai encontrar dificuldade nas operações, porque o interior da tubulação ela pode estar obstruída e, como a gente encontrou nessa situação, não passa aqui o gabarito. Então a gente tem que saber, o gabarito está API, está realmente com o diâmetro, o drift ok para a tubulação. Se tiver, a tubulação então está fora da normalidade operacional, está com alguma obstrução que precisa ser revista. Então, é por esses cuidados que nós devemos ter para evitar que durante lá as operações a gente não desça uma coluna no poço sem antes verificar se ela está devidamente gabaritada, para não causar prejuízos futuros nas operações. Pessoal, nós temos aqui agora um elevador de tubo, né? Tubo de produção. Isso aqui é um elevador de 2,7 EU, tá? Um elevador que acabou de chegar de manutenção. Então, alguns cuidados que nós devemos ter aqui antes de iniciar a manobra com esse elevador. Certificar, né, se ele está com a documentação em dias, né? Se o tagueamento aqui, né, confere com o certificado do equipamento, né? Tem a numeração aqui, a identidade do equipamento, tá? Temos que verificar isso. Outro ponto de atenção é a gente ter conhecimento que existe uma tabela, né? Que essa tabela, ela traz aí no manual do equipamento as medidas de figura A, né, que é aqui na parte superior do equipamento. A mesma coisa acontece na parte inferior, também a gente faz a medida da figura B, a medida B, e a gente consegue verificar na tabela para ver se esse equipamento está de acordo aí ao que manual do fabricante, né? Tudo tem os níveis de aceitação em relação à folga, desgaste. Então a gente vê se realmente esse equipamento está íntegro para o trabalho. Dito isso, nós também temos a situação de verificar se esse equipamento tem uma folga demasiada. Ó, a gente percebe que o equipamento veio de manutenção agora, está bem justinho. Como é que está a questão da folga central, né? A folga nas articulações, e aqui no pino central, que a gente percebe que foi um pino que também acabou de vir aí da manutenção, que está ok. Então a gente observa agora aqui que, dito isso, a gente verifica a questão interna. Nós temos a questão do engajamento do elevador, tá? Então, o que é feito? Temos aqui essa travinha aqui, ó, é a trava que a gente vai conseguir ver como é que está a questão do engajamento do elevador relacionado à trava de segurança, certo?
Então esse engajamento aqui, essa trava, ela tem que estar ok, ela tem que, na hora que fechar, ela tem que chegar aqui nesse ponto aqui, ó, e travar de forma que ela não abra aqui prematuramente. Então nós vamos estar fazendo o teste de chave aí para vocês entenderem como é que funciona. Então esse elevador aqui, eu fechei ele e vou testar o engajamento dele aqui, ó, para ver se ele abre. Se ele não tivesse engajamento, ele ia abrir aqui, tá? E aqui também nós vamos ver o engajamento dele aqui na tramela. Se força aqui, ó, e esse elevador ele não pode abrir. Se o elevador não tiver com a manutenção adequada, como você fazer isso, aqui ele vai abrir e vai indicar pra gente aí que ele não tá ok para operação. E também, né, a questão da tubulação, como é que ela se acopla no equipamento, né? Então vamos colocar um tubo curto aqui, ó. Vocês vão ver que a gente arreia aí e o equipamento ele está aqui devidamente ancorado, tudo certinho, apto para o trabalho. Não esquecer de utilizar os devidos contrapinos, não esquecer de, antes das operações, fazer todas essas verificações, ok? Pessoal, nós temos aqui agora uma contra-chave, né, de tubo, né? Então essa contra-chave é o equipamento aí que garante que a coluna não gire, né, de uma forma aí demasiada, uma vez que você tem a chave, né, que ela enrosca, e a contra-chave faz com que segure o torque para a coluna não girar solidária, né? Então essa chave ela tem que estar fechando aí, né, adequadamente. Nós vamos fechar e aí você observa, vocês podem perceber aqui, ó, que os mordentes, né, ela está abraçando aí, né, todo o entorno da tubulação. Então são mordentes que estão devidamente aí aptos para a operação aí durante aí as manobras. Então é um ponto de observação, ver se o mordente está abraçando mesmo aí, está abraçando bem. Abre aí, por favor. A gente fecha de novo e observa que ele está abraçando o tubo. E um ponto de atenção, pessoal, que a gente deve ter em relação a esse equipamento são esses componentezinhos aqui, ó, que todo mundo sabe, parafusos e porcas que temos aqui no equipamento, que isso, com a trepidação, a pancada, o torque excessivo, isso aqui ela pode folgar. E a gente tem que periodicamente estar fazendo essas devidas verificações, fazendo um aperto, né, com a chave, para poder não permitir que esse equipamento, que essa porca, esse parafuso venha cair dentro do poço e causar uma complicação para a operação. Então a gente tem que estar fazendo aí essas verificações aí pontuais, independente da LV, independente do plano de manutenção. Sempre que a gente perceber que precisa fazer esse acompanhamento, a gente aperta esses parafusos aí para poder a gente garantir a integridade do equipamento em relação às nossas operações. Pessoal, nós temos aqui agora também mais outros componentes aí que fazem parte, né, do conjunto chave, contra-chave, chave hidráulica, que são componentes aí que são de uma importância muito grande para a manobra de tubo, né? Então temos aqui mandíbulas, né, que são acopladas à chave hidráulica, certo, com mordentes. E aí a gente tem uma observação aqui, ó. Vocês percebem que essa mandíbula com esse porta-mordente já está quebrada aqui, ó. Então a gente tem que estar fazendo essa verificação, porque se durante as operações ali a gente não observa isso, a gente vai ter um complicador aí para a operação. Esse parafuso pode quebrar, cair dentro do poço e prender uma coluna, certo? Então a gente tem que sempre garantir que o mordente esteja bem justinhos e os parafusos, o embuchamento, as camalheiras estejam todas perfeitas para garantir aí a segurança operacional. Assim como, pessoal, a questão da mesa, né? Essas mandíbulas aqui, elas são acopladas aqui na mesa, certo? E a gente aí vê que ela está com o embuchamento aqui perfeito, com as camalheiras perfeitas, aptas aí para a operação. Porém, tem outros componentes que precisa ser verificado constantemente. Vocês podem conferir aqui, ó, que nós temos aqui, ó, um exemplo aqui de uma mesa que está aqui em manutenção. Aqui está sem a bucha e aqui já está com a bucha, ó.
Essa é a buchinha aqui, que é a que faz o ajuste do mordente em relação à mesa, certo? Então o que é que a gente precisa fazer aqui, ó, internamente aqui, ó, você pode observar aqui dentro que esse parafuso ele está saliente e o de cá de dentro ele está, o que tem a buchinha aqui, ele está ajustado. Então o que é que acontece? Ao decorrer das operações a gente tem que estar sempre verificando aí nas nossas LVs, no nosso plano de manutenção, ou teve um tempozinho ali a mais na plataforma durante um corte de cimento, durante um chamado galo, o cara tira a chave hidráulica e faz um ajuste para ver como é que está essas questões aqui dos componentes. E aí o que é que a gente faz? Se tiver necessidade, a gente pega uma chavezinha ali aqui 916, ó, faz um ajuste, ó, e a gente consegue ajustar, ó, os parafusos até o final, de forma que ele ganhe aí um ajuste adequado na relação da mandíbula com a questão aí da mesa. Se não for feito isso, o que é que vai acontecer? Esse parafuso que estava folgado, ele vai folgar de uma forma tão demasiada que ele pode ir durante as atividades ir folgando e consequentemente cair a buchinha no poço e trazer um prejuízo operacional muito grande e prender a coluna, como já aconteceu em outras situações operacionais, essa bucha se desprender e cair dentro do poço. Então é preciso que a gente esteja sempre ajustando a bucha da mesa da chave hidráulica para evitar esse tipo de incidentes. Pessoal, nós temos aqui uma cunha pneumática, tá? Essa cunha, ela chegou para manutenção e nós vamos ver aqui como é que está a questão dela em relação à fixação correta dos seus mordentes, né? São os mordentes aí que a gente consegue ancorar a coluna, né? Então essa cunha chegou aqui para manutenção, a gente vai ver como é que está o engajamento dela referente aos mordentes, né? Então você pega o mordente, ela tem um sedezinho aqui que ela se encaixa perfeitamente. Você observa que se você tentar colocar errado, ele nunca vai conseguir pegar, porque ela tem um rasgo aqui, ó, que ela permite, ó, observe que ela tem esse rasgo aqui, que quando você chegar aqui que encaixar, ele já vai simplesmente deslizar. Deslizou. Você vem agora com o pino de travamento, direciona aqui no meio certinho, coloca o pino, certo? E aí esse pino aqui, ó, quem permite, ó, que ele não vá para um lado nem para o outro. Feito isso, vendo que não tem nenhuma folga, é só agora a gente aqui contrapinar e seguir colocando aí em todos os outros componentes, ok? Pessoal, nós vamos agora aqui estar mostrando para vocês aqui um colar de segurança, tá? Atualmente nós trabalhamos com dois tipos de colar: o colar dos modelos tipo C e os tipo T, né? O tipo C, ele geralmente tem duplo acunhamento, né? São os mordentes duplos. E o tipo T, o mordente simples, tá? Então o que é que se deve observar antes da gente iniciar uma operação com um colar de segurança? Primeiro, a gente precisa observar se todos os componentes desse colar, né, estão realmente íntegros. Você observa que tem molas, certo? Aqui nesses compartimentos aqui, ó, tem mola que, ó, elas têm que estar atuantes para garantir aí um devido acoplamento na tubulação. Molas, contrapinos, né, e os mordentes tudo íntegro. Deve também se observar que esses mordentes aqui, ó, eles têm aí um ponto de fixação que indica qual é o local de agarramento dele, né? Então as ranhuras aqui, ó, a gente consegue perceber que as ranhuras elas estão no sentido aqui para cima. Então a gente consegue ter uma aderência do mordente na tubulação. Se ela tivesse invertido, ela estaria não teria essa aderência, ela ia descer lisa aqui o dedo direto, né? Então a gente consegue observar claramente que as ondulações aqui indicam que ela está no sentido correto de acoplamento na tubulação. Feito isso, uma vez que a gente já identificou todos esses parâmetros, nós vamos pegar o colar, tá?
Vamos acoplar na tubulação. Acoplamos o colar na tubulação. Um ponto de atenção, né? Para alguma pessoa que está sendo introduzida no mercado agora, que ainda não conhece o equipamento, a gente também tomou esse cuidado de sempre estar utilizando a chapa de segurança aqui na boca do poço, né? No nosso poço aqui. E nós também aqui fizemos essa melhoria de estar fechando essa abertura que tinha aqui para evitar que algum desavisado montasse o colar na tubulação de cabeça para baixo. Então, mesmo que ele queira colocar de cabeça para baixo, o pino não vai passar. Então, ele vai saber que só tem uma forma de estar utilizando, que é nessa forma aqui. Então, por isso que nós fechamos essa abertura, tá? E aqui nós vamos estar fazendo o acoplamento do colar na tubulação. Para fazer o acoplamento é preciso que a gente faça o ajuste, né? Inicialmente pode ser feito manual, sempre observando se os colar, os mordentes, eles estão se amoldando na ferramenta, né? Na tubulação. E aí o que é feito, né? A gente faz o ajuste, inicialmente manual, depois com a chave ômega apropriada, com a própria chave grife, nós vamos fazendo os ajustes, certo? Fazendo os ajustes até ele receber aí o aperto aí final. Importante, pessoal, claro, utilizando o kit de marreta direitinho. Quando a gente está fazendo esse ajuste, um colaborador, ele devidamente utilizando seus EPIs, vão dando leves pancadas ao redor do colar para fazer com que ele se molde na tubulação e, consequentemente, a gente vá fazendo um ajuste até garantir o aperto final. Então, você percebe o colaborador batendo aí e fazendo um ajuste, e nós fazendo aqui o devido aperto para poder garantir que o equipamento está totalmente acoplado. Feito isso, aí agora é a hora de a gente fazer o teste de acoplamento do colar na cunha. Então, para a gente garantir que está tudo ok aqui, o que é preciso fazer? O sondador leva a coluna em cima um pouco, abre a cunha e arreia o peso do colar na cunha com a cunha aberta, para ver se o colar vai aguentar o peso da tubulação. Feito isso, é sinal que ele está devidamente acoplado, certo? Lembrando, pessoal, nunca deixar a mão por baixo do colar, porque se ele escorregar por algum motivo, ele vai machucar a mão. Então, sempre se manter aí em posição segura, sempre por cima, para evitar que, se ele escorregar, venha machucar alguém. Então, uma vez que já testou o colar e está garantindo que ele realmente está acoplado, a gente agora eleva acima de novo, arreia o peso na cunha, certo? Porque agora a gente já tem a garantia que, se ele escorregar, ele vai estar seguro aí também no colar. Por que é utilizado o colar, pessoal? Porque, como vocês podem perceber aqui, ó, a tubulação, ela não tem luva, não tem batente. Então, a gente não tem uma garantia de que, se essa tubulação escorregar, ela vai ficar presa na cunha. Então, esse colar, ele é utilizado para justamente ele fazer esse agarramento em caso de colunas que não tem batente, que não tem luva. Beleza? Pessoal, nós vamos agora aqui estar mostrando para vocês, né, como é que a gente identifica a integridade das uniões asas, né? Então, nós trabalhamos atualmente aí com uniões na figura 602, né, 2 polegadas para 6.000 PSI, né? E aí a gente tem que ter alguns pontos de atenção antes de fazer a conexão na linha, para evitar um possível desprendimento aí durante os testes de pressão. Então, nós temos aqui alguns exemplos de uniões, né? Temos aqui um jogo de união novo, né? Acabou de chegar do fabricante, beleza? E temos aqui 2 orelhas, certo? Já usada, e também temos 2 pinos já usados. Então, o que acontece? Quais são os pontos de atenção? Nem sempre a gente vai descartar uma união sem a gente primeiro fazer algumas verificações. Então, quais são os pontos de observação? Temos aqui 2 orelhas. Então, vocês observam que a orelha da mão esquerda aqui, essa daqui que eu estou mostrando, ela já está em formato de igrejinha. Então, essa união, ela não tem mais condição de
retornar para as operações devido aqui o nível de desgaste acentuado que já chegou a essa união, beleza? Nós temos aqui uma outra união de orelha que ainda está em um nível aceitável. A gente vê que ela tem desgaste, claro, porque trabalha batendo marreta, mas ela tem um nível ainda aceitável aí, dá para trabalhar com ela aí perfeitamente, certo? Outro ponto de atenção que nós temos que ter com as uniões é a questão dos pinos, né? Então, nós temos 2 pinos aqui, certo? Um pino, esse daqui, você já vê que os filetes dele já está bem desgastado, bem fino, certo? Indicando para a gente que ele já não está conforme, não está com a integridade garantida para a gente fazer nossas operações. E temos aqui uma outra união também usada com pino preservado, né? Os filetes preservados, que aí ainda garante uma segurança operacional para a gente. Mas não é só observar isso, precisamos também observar a rosca, né? Como é que está a rosca de 2 LP dessa união. A gente vê aqui que apesar de ser uma união usada, a rosca está perfeita, certo? E nesse outro exemplo aqui, ó, a gente vê que além do pino está os filetes desgastados, comprometidos, a gente percebe que internamente a rosca de 2 LP está com um processo de corrosão muito acentuada e consequentemente aqui não está íntegro para as nossas atividades. Outro ponto de atenção que nós devemos ter é como a gente sabe que essa união ela está correndo risco de desacoplar na hora de uma pressurização. Então eu vou pegar essa união aqui que eu mostrei para vocês que está com íntegra para o trabalho e vou enroscar esse pino que está bom e eu vou provar para vocês, ó, e eu consigo mostrar que ele tem uma folga aí permissível, que a gente não consegue mostrar aqui que essa folga está aceitável, ó. Observe que ela entra ainda justa. E agora eu vou estar mostrando com o outro pino. A gente vai colocar o pino que a gente identificou que já está danificado com os filetes desgastados na mesma orelha, na mesma conexão, e perceba, ó, que essa união aqui, ó, submetida à pressão, certamente ela vai desacoplar e causar aí um desprendimento e um possível acidente. Então é isso que nós devemos observar para não deixar que essas uniões fiquem aí circulando nas nossas instalações aí, trazendo aí, causando um risco para nossas operações, para os nossos colaboradores.